casa. E eu já estou me sentindo muito à vontade. Olha a minha camiseta. Olha aí. Demais, então não? Aí eu vindo pra cá, o Lucão falou assim: você já pensou em morar em Americana? Eu falei assim: o único motivo que faria eu morar aqui é essa igreja aqui, viu? Vocês são maravilhosos. Aí eu cheguei, agora eu tô me sentindo famoso aqui, irmão. Porque eu cheguei, o pessoal falou assim: oi, pastor Pablo. Eu falei: uau. Geralmente ninguém me conhece, aqui todo mundo me conhece. Eu falei: meu Deus, se fui pobre nem me lembro. Que bênção tá aqui, né? Muito gostoso. Então estou muito feliz aqui de rever muitas pessoas, muitos amigos, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Vamos para a palavra, que é o que interessa, amém? Se coloque de pé, eu queria ler essa palavra com você em reverência ao nome do Senhor, por 1 minuto. Lucas capítulo 14, nós vamos ler do verso 16 ao verso de número 21. Lucas 14, do 16 ao 21, quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Ajuda aí, irmão, socorre aí os irmãos. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas na hora de começar. Enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Repita comigo: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpa-me. Ainda outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós sabemos que a Sua palavra é viva, é eficaz. Nós sabemos que somente a Tua palavra tem poder para transformar a nossa vida. Fale conosco, Jesus. Nós queremos Te ouvir e nós precisamos sair daqui transformados pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode tomar o seu assento. Essa palavra é uma palavra que vai trazer uma grande reflexão sobre o nosso coração, e ela é uma palavra que se encaixa muito para os dias que nós estamos vivendo. O Senhor manda chamar as pessoas porque existe uma mesa pronta. Tudo já está preparado, tudo já está pronto, o banquete está pronto. Mas quando Ele sai a convidar as pessoas para participar daquilo que está acontecendo, elas começam a levantar desculpas, elas começam a trazer argumentos. E uma das coisas que Timothy Keller vai dizer é que a maior arma do diabo não é o pecado. A maior arma do diabo contra a igreja é a distração. Fala comigo: distração. Porque contra o pecado, irmão, a cruz é suficiente. E a cruz, pela cruz de Jesus e pelo sangue de Jesus, o pecado foi derrotado, ele não tem poder. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. E por causa de Cristo Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas o diabo, ele vem trabalhando de algumas formas na igreja para nos distrair. Ou seja, não tem problema você estar na igreja, não tem problema você estar aqui. É muito bonito você estar aqui levantando a mão, adorando. Mas durante os dias ele vai distraindo você, ele vai tirando você do teu propósito. É muito fácil você convencer alguém sobre uma mentira e trazê-lo para a verdade. Mas é muito complexo você tentar convencer alguém que está baseado em meias verdades. Porque meias verdades estão pautadas em narrativas. E dentro de uma narrativa, todo mundo está certo e todo mundo está errado. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então a distração, ela tem esse poder nas nossas vidas. Quando nós vamos olhar para o ano de 2026, eu tenho certeza que o ano de 2026 é um ano profético, é um ano transformador para a nossa vida. É um ano onde o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida e na nossa família. Quantos creem nisso? Só que se você for reparar no ano de 2026, é o ano onde nós mais teremos distrações. O ano de 2026 é um ano onde nós vamos ter Copa do Mundo, sabia disso? E de repente, eu estou falando que Copa do Mundo é errado? Não, eu só estou falando que muitos de nós nos distraímos no percurso e acabamos nos esquecendo do porquê ou para que fomos chamados, e às vezes a gente se distrai.
Ah, então o pastor está falando que é pecado futebol? De maneira nenhuma. Hoje, 8h30, eu vou ver meu time ganhando. Amém? Não é pecado. Mas tem muitas coisas que às vezes nos distraem. Esse ano é ano de eleição, irmão. E daqui a pouco você vai ver uma guerra na internet. Todo mundo postando o seu posicionamento, falando o que pensa, falando o que acha. E é assim, e eu sou para aqui, eu sou de lá. Enfim, é pecado se posicionar? Não. Mas muitas vezes tem se tornado uma distração na nossa vida. Esse ano também é o ano onde nós vamos mais ter feriados prolongados. Quem gosta de um feriado aí? Aleluia. Eita glórias. Mas você vai perceber que um ano muito profético, um ano de provável troca de governo, um ano de transformação, um ano de avanço, também é um ano que traz consigo algumas coisas que podem nos paralisar no processo, pode nos distrair, que não é pecado, mas nos distrai. Se nós formos começar a entender um pouco da trajetória da igreja, lá na década de 50 até a década de 80, você vai perceber que a igreja ela começa com um movimento de trazer a concepção de pecado de forma que é pecado assistir televisão, é pecado jogar bola. O pecado ele era visto como uma modéstia exterior, algo comportamental, a separação do mundo. Quem lembra dessa época? Quem aqui participou dessa época? Então era uma época onde você assistir televisão, ir no cinema, jogar bola, era uma disciplina muito rígida. Era algo que era baseado em costumes, corte de cabelo, vestimenta. E nós vamos percebendo que essa época era a época onde havia mais manifestação de demônio dentro da igreja. Quem aqui presenciou cenários como esse? Quem aqui participou? Você via, né? A manifestação pública de pessoas passando por esse processo, né? Havia um forte temor na igreja sobre essas manifestações, profecias em público, e todas essas coisas aconteciam. E parece que o diabo ele vai tentando fazer com que a gente... Parece que há eu vou colocar entre aspas assim, mas um aperfeiçoamento de começar a mudar algumas coisas dentro da cabeça da igreja. E a igreja ela precisa cada vez mais ter o entendimento de que nós estamos passando por uma guerra. E aí você percebe que na década de 90, 2005, a guerra espiritual, ela começa com o crescimento do neopentecostal. Nós começamos a perceber que agora o pecado ele passa a ser identificado como vícios, drogas, baladas, adultério, idolatria explícita. Quem aqui vivenciou esse período da igreja? Então havia um forte confronto contra uma vida mundana, dependência química, prostituição. Eram essas coisas que eram faladas. Quem aqui orou, né? Vamos orar para que os bares venham fechar. Quem aqui participou dessas orações? Vamos orar para que as baladas venham se fechar. Deus vai fazer um milagre. E a pregação, geralmente, ela era falada assim: irmão, Jesus, ele quer te libertar das drogas. Jesus quer te libertar do vício. Não é fácil você chegar na tua casa, colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que você está triste. Quantos aqui ouviram mensagens como essa? E é interessante que se nós formos olhar hoje, vocês sabiam que uma balada em São Paulo, muito famosa, mais de 30 anos de funcionamento, hoje ela fechou. Ela já não está mais aberta. Por quê? Porque a geração atual entendeu que é melhor você ter saúde, é melhor você acordar cedo. A geração atual, status e fama para a geração atual é acordar às 5 da manhã, correr 5 quilômetros, tomar banho na banheira de gelo, postar foto às 10 da manhã na academia, tá pago. Postar a salada, o prato que está comendo. Isso é status para a nossa geração. E nós estamos vendo que automaticamente as pessoas não querem mais ir para baladas. As pessoas não querem mais beber, embriagar, usar drogas. Você vai percebendo que a igreja orou, a igreja profetizou, milagres começaram a acontecer e o diabo perdeu força nessa parte, sim ou não? Nós oramos para expulsar demônio, o diabo perde força, parte para outra estratégia. Aí nós oramos mais uma vez, e aí agora o diabo perde força mais uma vez, porque as pessoas estão cada vez menos indo para esses lugares, cada vez menos destruindo o seu corpo, porque há comprovações de que isso faz mal. E agora nós vemos então um novo agir do diabo dentro da igreja, que é o período aonde nós estamos na igreja do período de 2010 a 2020. Qual é o estilo da igreja? É a igreja church, a igreja da parede preta. Alguém viveu essa época? É nós. Nós estamos aqui.
Pastor, eu tenho visto que não tem tido tanta manifestação demoníaca dentro da igreja. Exatamente, porque nós conseguimos, através da oração, da palavra, confrontar esses problemas. O diabo não tem poder e autoridade nessa área, amém? Só que aí nós começamos a pregar o evangelho, nós começamos a anunciar, e as pessoas, elas pararam de querer ir para a balada, buscar uma vida saudável, elas pararam de querer viver isso. Só que nós entramos em um novo período agora. É o período onde nós estamos vivenciando a guerra das narrativas. Nós temos influência política, nós temos influência cultural, nós temos influência nas redes sociais. A igreja se tornou relevante nessas áreas, e nós percebemos que a forma qual o diabo tem manifestado dentro das igrejas é através da divisão, através das opiniões. Então, o pecado deixou de ser apenas um comportamento externo, e agora ele passou a se tornar um conflito de narrativas. E nesse conflito de narrativas, nós já não sabemos mais diferenciar o que é certo e o que é errado. É por isso que a igreja cada vez ela está mais cheia e por dentro cada vez mais vazia. Porque no conflito de narrativa, se eu falar para você, você tem que estar presente no culto, e isso passa a aparecer na tua cabeça que eu sou um pastor abusivo, tóxico, que estou te obrigando a estar na igreja, porque senão você vai para o inferno. Mas eu conheço pessoas que nunca foram na igreja e mesmo assim serão salvas. Aí surge uma outra narrativa, então eu não preciso ir na igreja. E aí começa um grande conflito de narrativas dentro da igreja. É o período que vivemos hoje. Quem está entendendo aqui que eu estou falando? E quantas pessoas você conhece que já não estão mais participando do corpo de Cristo porque teve conflito de narrativas? O diabo ele não tem mais tido poder para se manifestar através de possessões demoníacas, porque a igreja tem orado e profetizado. Ele não está tendo mais autoridade para tomar os nossos jovens e adolescentes nas drogas, porque todos já entenderam que isso faz mal. Até o McDonald's está colocando salada e suco para vender agora. A Coca-Cola está sendo questionada e o refrigerante zero tem crescido cada vez mais, porque tem um sinal e dá uma concepção de que aquilo é mais saudável do que a outra que tem muito açúcar. Mas quando nós entramos no período da igreja que vivemos hoje, o diabo tem trabalhado através de narrativas. Irmão, não é pecado você trabalhar, não é pecado você ganhar seu dinheiro, vive seu chamado depois. Para que pregar o evangelho? Para que abrir mão das suas riquezas para seguir Jesus? Jesus não precisa disso. E aí começam a formar narrativas com textos bíblicos, com posições teológicas, com situações que nós estamos cada vez mais presenciando dentro da igreja. E a igreja começou a se dividir. E agora já não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Já não sabemos mais o que é um posicionamento correto ou não. Por quê? Porque o diabo ele tem entrado através da mentalidade das pessoas, e ele tem pervertido o que é o reino, o que é o evangelho, o que é uma igreja, qual a importância, por que batizar, por que não batizar. Nós estamos vivendo um conflito interno e não sabemos mais explicar a nossa fé. Sabe por que não sabemos mais explicar a nossa fé? Porque muitos anos pregamos que Jesus ele vem para transformar a sua vida, abençoar a tua vida. Como vamos pregar para uma geração que Jesus vem abençoar, sendo que, humanamente falando, elas já acordam às 5 da manhã, elas já tomam banho de gelo, elas já estão na academia, elas são saudáveis fisicamente, elas têm dinheiro, é a geração que mais tem dinheiro, porque pregamos muitos anos que bênção de Jesus é dinheiro, e esquecemos de pregar que bênção de Jesus é salvação. Então a igreja já não sabe mais pregar o evangelho, e a culpa disso, a culpa é de quem? É de uma construção teológica que veio se arrastando, onde nós entendemos que bênção está relacionada à prosperidade. Então se eu passo por dificuldade, significa que eu não tenho a bênção de Deus. Só que se nós formos comparar as cartas de Paulo e que Paulo viveu com os pastores atuais que nós vemos nos dias de hoje, vai gerar um grande conflito, porque vamos achar que Paulo estava endemoniado e os pastores que são abençoados. Mas ele sofreu naufrágio, ele apanhou várias vezes, ele foi dado como morto. E isso na nossa cabeça não é sinal de bênção de Deus, porque fomos ensinados errado em toda a construção de vida que temos agora. Como é que nós vamos pregar para um rico que ele precisa de Jesus? Porque na nossa cabeça você tem que vir para a igreja porque Jesus vai tirar você da pobreza. Nós fomos ensinados que você tem que vir para a igreja porque o diabo está tentando destruir sua vida, seu corpo, com drogas, com bebidas, com colocar a cabeça no travesseiro e não ter paz na hora de dormir. Foi essas mensagens que aprendemos. Como pregar para alguém que está bem saudável na cabeça, alguém que está bem no casamento, alguém que tem dinheiro, alguém que está viajando, alguém que tem recursos. Nós já não sabemos mais pregar o evangelho, porque aprendemos que o evangelho está relacionado à bênção financeira. O evangelho nunca foi sobre bênção financeira, irmão. O evangelho é sobre salvação de vida.
O maior milagre que podemos experimentar de Jesus é que Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e Ele voltará, e juntos estaremos com Ele, em uma só voz, em uma só igreja, um só louvor, adorando um só pastor e um único Espírito, declarando que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O meu dinheiro não compra a salvação, a minha vida não compra a salvação, nada pode comprar aquilo que Deus pode fazer. Se é para Ele, você pode aplaudir mais forte, amém? Nós estamos vivendo esse período da igreja, conflitos, e esses conflitos, eles têm gerado em nós um período de distrações, e a distração que estamos vivendo é uma distração funcional. Fala comigo, distração funcional. O que é uma distração funcional? É algo que eu estou fazendo e está funcionando, é algo que eu estou fazendo e aparentemente é legítimo. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, bata na rocha. Ele bateu na rocha, saiu água. Na segunda vez Deus fala assim: Moisés, fale com a rocha. Ele foi e bateu mais uma vez na rocha. Funcionou sim ou não? Saiu água na segunda vez. Não saiu? Funcionou sim ou não? Mas era a vontade de Deus? Tem muita coisa que nós estamos fazendo que está funcionando, mas nunca foi a vontade de Deus. É funcional, primeiro ele bate e sai água, depois ele tem a ordem de falar, ele não fala, ele bate de novo, e mesmo assim jorrou muita água. Tem gente que está vivendo uma vida que aparentemente está dando certo, é uma distração funcional, é legítimo o que você está fazendo, mas nunca foi a vontade de Deus. O texto que nós lemos aqui do grande banquete, que nós estávamos aqui lendo, é que você vai perceber que todos foram convidados e ninguém negou com agressividade o convite. Ninguém disse: eu não quero o reino de Deus, eu não quero participar do reino de Deus. Eles não deram uma desculpa imoral. Eles não falaram: ó, eu não quero o reino de Deus agora porque eu estou me drogando, eu estou me prostituindo. Não, não é isso. Era uma desculpa legítima. Deixa eu te fazer uma pergunta: comprar terreno é pecado, sim ou não? Comprar terreno é uma bênção, amém? Aleluia. Casar é pecado, sim ou não? Eu vi que os irmãos ficaram confusos agora. Ah, pastor, meu casamento está embaçado, viu? Se eu for falar aqui, não deixa eu desabafar não. Casar é pecado, sim ou não? Casamento é bênção, sim ou não? Quem é casado, dá um glória a Deus. Aleluia, casamento é uma bênção, é legítimo, não é pecado. A grande questão é que eles não estão dizendo: eu não quero o reino. Eles só estão dizendo assim: agora não. Primeiro eu preciso viver a minha vida. Esse é o cenário da igreja atual. É um cenário de uma igreja que está dizendo assim: ó, primeiro eu vou organizar minha vida financeira, pastor, e depois eu sirvo na obra. Pastor, primeiro eu estou vivendo um momento de crescimento profissional, eu vou crescer profissionalmente, eu não posso me comprometer com o estacionamento. Por quê? Porque eu estou cuidando agora da minha profissão. Então não dá para cuidar dos kids, não dá para participar do louvor, porque exige um certo esforço. Então agora não, eu não estou negando com agressividade, eu só estou dizendo que agora não é a hora. Nós estamos falando para a mesa que está pronta que agora não é a hora. Eu estou me preparando para o concurso, pastor, então eu não posso assumir nada. Primeiro eu quero me estabilizar no meu casamento antes de me envolver em qualquer coisa. Agora é a fase de construir patrimônio. Primeiro eu preciso construir riqueza, depois eu sirvo no reino. Pastor, meu filho precisa de mim integralmente, então eu não posso servir. Eu estou me estabilizando e me especializando, eu não tenho tempo para o ministério. Pergunta que eu te faço: todas essas frases, é pecado sim ou não? É pecado sim ou não? Não é pecado. Agora, pastor Márcio, como que fica nós como pastores chegar para uma mãe e falar assim: mãe, você não deve colocar o teu filho como prioridade, porque prioridade é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de... e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É a palavra que está dizendo. Mas se eu falar isso, eu me tornei um pastor abusivo, porque nós vivemos num período onde o diabo tem entrado na nossa mente e construído guerras de narrativas. É legítimo cuidar dos nossos filhos, sim ou não? A pergunta é agora que tem que ser feito isso, sim ou não? Não sei. Se eu pegar uma pessoa que decidiu trabalhar, conquistar dinheiro e construir riqueza, isso é pecado?
Se eu pegar uma pessoa que decidiu fazer um voto de miserabilidade, entregar tudo que tem na presença de Deus, tá certo? Depende. Depende daquilo que Deus mandou você fazer. José de Arimateia era o discípulo mais rico que tinha, e o jovem rico, ele mandou entregar tudo. O problema é que não temos relacionamento com Deus, e por não ter relacionamento com Deus, nós não sabemos qual é a vontade dele para nós estando na mesa. Para uns Deus chamou para crescer profissionalmente, para uns Deus disse: cresçam, prosperem, porque através da riqueza de vocês vão sustentar o corpo morto de Cristo. Vocês vão ungir, vocês vão cuidar, sabendo que Ele vai ressuscitar. Mas para outros Deus está falando: entrega tudo, entrega tudo. Eu não te chamei para ficar aqui vivendo uma vida mais ou menos. Entrega tudo, abre mão de tudo que você tem. Toda distração funcional, ela é legítima. A pergunta é: qual é a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão? Qual é a vontade de Deus? Eu sou pastor de igreja, e uma das coisas que eu mais ouço de jovens dentro da igreja é o seguinte: pastor, eu conheci a mulher da minha vida, eu conheci o rapaz da minha vida, e durante esse ano nós não vamos fazer nada na igreja porque nós queremos construir o nosso casamento. Tem conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer, então nós não vamos vir na igreja porque nós queremos nos casar. Só que eu não tenho o poder de dizer que eles estão em pecado, porque eu não posso afirmar que eles estão em pecado. E isso é uma distração. E toda distração funcional, em uma hora ou outra, ela vai me levar para uma distração gradual. E a distração gradual me aproxima do pecado, e aquilo destrói a minha vida. É o período que estamos vivendo. Faltar no culto de domingo de manhã é pecado, sim ou não? Não é pecado, só que isso pode ser uma distração. E eu, como pastor, dizendo que você tem que estar aqui, você vai olhar para mim, vai fazer um corte na internet e vai dizer que eu sou abusivo. Você vai falar que o pastor Silas e a pastora Thaís, eles estão arrancando a lã da ovelha, ou explorando a ovelha. Nós estamos vivendo um período que é difícil demais ser pastor, porque a guerra de narrativas é grande. Porque todo mundo aqui sabe muito bem o que fazer se estivesse no nosso lugar, não é verdade? Porque todo mundo hoje tem uma opinião para dar. Somos as pessoas mais envolvidas nas redes sociais. Todo mundo tem uma opinião, a qual Deus nunca pediu para você dar. Ah, se eu fosse o pastor no lugar do pastor Silas, eu faria isso. Mas você não é, porque você foi chamado para uma coisa, ele foi para outra. E Deus está encaixando o reino dele do jeito que ele quer, da vontade dele, da forma dele. Nós precisamos entender que toda distração é algo que o diabo está gerando em nós. Tem muitas pessoas que estão distraídas. Deus está mandando dizer: a mesa que Ele preparou para você está pronta desde 2020. Você decidiu não sentar nela. Ele está dizendo: a mesa é minha, já está pronta, chama Ele. Mas nós não queremos viver o nosso chamado, porque nos comparamos. Irmão, e se Jesus chamar você para ser pobre a vida inteira, mas para fazer a vontade dEle, é o que importa, irmão, viver no centro da vontade de Deus. Se Deus chamou alguém para ser próspero, crescer financeiramente, viajar o mundo e usar todo o recurso dele para sustentar a igreja, glória a Deus. Mas se Deus chamou alguém para abrir mão de tudo, para entregar tudo que tem, para servir a Ele, glória a Deus também. Não é esse está certo, aquele está errado, ou vice-versa. A única coisa que precisamos entender é que devemos estar no centro da vontade de Deus, porque quem está no centro da vontade de Deus vive aquilo que Deus preparou para nós. Distrações. Marta está junto com Maria, ambas estão no mesmo ambiente. Marta estava inquieta e preocupada demais, então ela indaga a Jesus: Senhor, não te incomoda saber que eu estou fazendo tudo enquanto ela está sentada aí? Jesus olha e fala assim: Marta, você está preocupada e inquieta demais. Maria, porém, escolheu a boa parte. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não está falando que há problema em servir. Jesus só está dizendo uma coisa: aprenda a discernir que tem coisas que você tem que fazer e tem coisas que você não tem que fazer. Tem coisas que é a hora de fazer e tem coisas que não é a hora de fazer. Mas o problema nosso é o instinto de comparação. Nós nos comparamos, e por nos comparar, nós estamos se esquecendo que existe uma mesa preparada, e a mesa é de Jesus, e Ele está convidando você para participar do reino dEle. E se você abrir mão daquilo que é o teu lugar, os mancos, os aleijados, os pobres, as prostitutas vão se assentar naquilo que era para ser seu. Está na hora de nós entendermos que o reino de Deus é um convite poderoso da parte do Senhor para nós. Repita comigo: toda distração funcional vai gerar uma distração
gradual. O que é uma distração gradual? É algo que vai indo de grau em grau. A Bíblia vai dizer que Abraão chama Ló e fala assim: Ló, os nossos pastores estão discutindo, escolha um lado para você ir. A Bíblia vai dizer que Ló avistou de longe Sodoma e Gomorra e viu as planícies da montanha. Ele olhou e admirou aquele lugar, e ele disse: eu quero ir para aquele lado. Mais para frente vai dizer que ele construiu tendas perto de Sodoma e Gomorra. E um pouco mais à frente vai dizer que quando os anjos chegaram para destruir Sodoma, ele já estava morando em Sodoma. Ou seja, primeiro ele viu, depois ele se aproximou e habitou perto, e depois ele entrou dentro da situação. Primeiro eu falto do culto. Tem problema? Não tem problema. Mas depois eu já não quero mais vir na terça roupa, porque eu acho que eu preciso descansar e cuidar da minha família, pastor. Tem problema? Não, não tem problema. É pecado? Não, não é pecado. Mas depois eu vou e eu percebo que eu já não estou mais participando de orações como eu participava antigamente. E depois eu estou vendo que o propósito de jejum, no ano passado eu fui mais intenso, mas esse ano eu já fui um pouco ameno. E quando eu vou perceber, de grau em grau, eu estou olhando, eu estou morando, eu estou criando morada perto, e quando eu vou ver, eu estou morando em Sodoma e Gomorra. É assim que o diabo vai fazendo conosco, irmão. Aprenda uma coisa: nenhuma traição dentro de um casamento acontece do dia para a noite. Ninguém acorda dizendo: uau, acho que hoje irei trair. Ninguém acorda dizendo assim: eu estava pensando, acho que vou usar crack hoje. É gradual. Começa e vai subindo. Começa e vai avançando. E sabe qual é o problema da distração gradual? É que a distração gradual, ela gera em nós a insensibilidade. Começamos a nos tornar insensíveis àquilo que Deus está falando conosco. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Sansão. Ele era nazireu, não poderia cortar o cabelo, não poderia beber bebida fermentada, ele não poderia se casar com mulheres de outras nações, ele não poderia tocar em corpos mortos. A Bíblia vai dizer que um dia ele estava pelo caminho e ele encontra um leão morto com mel dentro do leão. A Bíblia vai dizer que ele se aproximou e tocou no corpo, pegou o mel e comeu. Aconteceu alguma coisa com ele, sim ou não? Não aconteceu nada. E a grande crise da nossa geração é ter o entendimento de que Deus continua me usando e mesmo assim Deus não está mais em mim. Porque dom não é atestado de santidade. Deus continuou usando Sansão, mesmo assim ele pega a cabeça da jumenta, ele mata 1000 homens, mesmo assim ele arranca o portão com as mãos. Mas cada vez mais ele vai ficando insensível. Cada vez mais ele se casa com mulheres estrangeiras, ele começa a participar de coisas que não deveria, ele perde a sensibilidade do espírito. O problema da distração gradual é que ela vai fazendo você se tornar insensível à voz do Espírito Santo. Até que chega um dia que ele se levanta e fala assim: me levantarei novamente e matarei os filisteus como da última vez. Juízes capítulo 16. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. E quando ele se levanta, ele foi sozinho. Esse é o relato daquilo que nós estamos vivendo na igreja nos dias de hoje. Pastores em pecado, pastores que ainda estão funcionando, mas já não estão mais fluindo. Aprendemos a performar, aprendemos a falar bonito, sabemos como fazer um culto, mas o Espírito muitas vezes já não está mais lá. E não é porque está dando certo que é a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não é porque você está ganhando muito dinheiro nos últimos anos que significa que Deus está provando a sua vida. Porque provavelmente pode ser que você, Deus não chamou para ganhar dinheiro, você, Deus chamou para ganhar multidões. Mas está dando certo, pastor. Mas isso não significa aprovação de Deus. Mateus capítulo 7. Senhor, nós pregamos em teu nome, anunciamos em teu nome, expulsamos demônios em seu nome. Pessoas ressuscitaram através da nossa vida em teu nome. Resposta de Jesus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A pergunta que eu tenho para fazer para você nessa manhã é: você está distraído? Ou você está vivendo o chamado que Deus mandou você viver?
Você está preocupado com as coisas dessa terra, distraído com as riquezas dessa terra, distraído com posições? Ou você está vivendo aquilo que você ouviu no dia da tua conversão? Eu te escolhi, eu te chamei, eu te coloco por cabeça, não por cauda. Você é meu, eu te separei do ventre da tua mãe. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto para você. A pergunta é, será que em algum momento você se distraiu e não está mais vivendo aquilo que Deus chamou você para viver? Deus já colocou livros dentro do teu coração, Deus já colocou pessoas que você deveria pregar, Deus já colocou dons espirituais de cura sobre você, Deus colocou palavras de profecia, Deus entrega revelações. A pergunta é, a mesa já está pronta. A questão é, quais são as suas desculpas? Todas elas são legítimas, nenhuma delas é pecado. A pergunta é a vontade de Deus? É o que Deus tem para você, igreja? A perda da sensibilidade nos faz achar que estamos indo por um caminho que Deus está provando. Nós vamos nos tornando insensíveis, porque está dando certo. Foi assim que nos ensinaram. Nos ensinaram que se está funcionando, Deus está ali. Só que Moisés deixou de entrar na terra prometida porque fez algo que funcionou, mas que não era a vontade de Deus. Tem muita gente que um dia vai chegar para ele: Senhor, mas eu fiz, eu conquistei. E o Senhor vai perguntar: mas eu nunca falei isso, eu nunca te pedi isso. Cadê seus filhos? Cadê a geração de eleitos que eu coloquei para seguir você e você abandonou porque queria ganhar dinheiro? Não era o centro da minha vontade para você, porque nem tudo que dá certo é o que Deus quer, irmão. A igreja precisa sair do ponto das narrativas e entender que Deus, Ele está levantando uma geração que vai pregar o evangelho, que vai atrás do perdido, que vai tocar sobre quem ninguém quer tocar, que vai abraçar quem ninguém quer abraçar. A pergunta é, será que as riquezas que você conquistou têm impedido você de viver aquilo que Deus te chamou? Você está disposto a abrir mão hoje? Mas essa mensagem é para aquele também que está tentando pregar e Deus não falou para você pregar, Deus falou para você prosperar. E agora, pastor, quem está certo e quem está errado? Eu não sei. Você que tem que orar e perguntar para Deus qual é a vontade dele para a sua vida. Porque se você estiver no lugar errado, na posição errada, no ambiente errado, é porque você não está sensível àquilo que Deus está falando. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus fala, irmão? Ele fala, ele está tentando lembrar você. Ele está lembrando você quando ele diz para você assim, ó: cuide das minhas coisas e eu vou cuidar das suas. Só que chegou um momento da tua vida que você ficou com medo, achando que Deus não cuidaria, e você correu para cuidar e deixou as coisas dele de lado. Porque nós somos como Abraão. Nós recebemos uma promessa em Gênesis 12: farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção. Mas no meio do percurso nós nos distraímos e nos relacionamos com Agar, achando que o filho da promessa vai vir de Agar. Não era Ismael, era Isaac que Deus tinha para você, irmão. Mas a gente está tentando dar uma ajuda para Deus, achando que no nosso jeito a gente vai acelerar o processo que Deus tem. E se alguém te confronta, como vai te confrontar? Sendo que você não está em pecado, você não está sendo agressivo, você não está participando não porque você está nas drogas, na bebida, não. Você só tem desculpas muito boas, e as suas desculpas são difíceis de refutar. O Senhor, quando nos entregou a nossa família, a Radassa era uma das nossas filhas que não era para vir. Minha esposa teve câncer. E quando a Radassa nasceu, nós recebemos uma palavra que a Radassa daria direção ao nosso ministério. Depois que a Radassa nasceu, é como se algo começasse a acontecer na nossa vida ministerial. Com 9 meses da Radassa, nós colocamos ela dentro do carro e viajamos 12 horas até o Rio de Janeiro para pregar o evangelho com a Radassa. Algumas pessoas que têm filhos pequenos não conseguem vir nem na igreja. Mas nós pegamos a nossa filha, colocamos num carro desconfortável para fazer uma viagem de 12 horas. Pastor, então você está falando que você é melhor que eu? Não, eu não estou dizendo isso, porque vai parecer arrogância da minha parte, vai gerar uma narrativa na tua cabeça e o diabo vai entrar aí e você vai fechar o seu coração. Eu só estou dizendo que nós recebemos uma palavra. E se nós recebemos uma palavra, nós só temos que ver a palavra que Deus falou. Nós não devemos fazer nada de diferente daquilo que Deus falou, porque tudo que Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus disse que cuidaria, Ele vai cuidar. Se Deus disse que faria, Ele vai fazer. Se Deus disse que tem uma mesa pronta, Ele tem uma mesa pronta. O problema está em nós, nos distraindo, dando desculpas, fazendo tudo ao contrário daquilo que o reino tem para nós. A distração, irmão, ela sempre vai gerar um fruto.
E o fruto da distração é a perda da prioridade daquilo que é eterno. 2 Timóteo 4,10 vai dizer: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Você vai perceber que o que fez Demas abandonar o evangelho não foi a perseguição, foi a distração. Porque enquanto caminhava com Paulo, ele começou a se apaixonar pelas coisas da terra. O problema é que o diabo não consegue mais nos pegar em algo que é muito escandaloso, muito aparente. Você percebe isso? O diabo está nos pegando nas pequenas distrações que vai fazendo a gente construir alguns castelos e depois nos derruba de lá de cima. Aí o escândalo vem. Mas a princípio tudo começa por uma coisa que não tem nada a ver. Ah, pastor, isso aí não tem nada a ver. Não tem problema. É simples. Preste atenção no que a Bíblia vai dizer. Na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa, no seu castelo, dormindo até mais tarde. Pergunta que eu te faço: dormir até mais tarde é pecado, sim ou não? Se fosse, minha esposa ia de arrasta direto. Se fosse pecado, já era. Dormir até mais tarde não é pecado. Mas porque ele se distraiu e ficou dormindo, ele levanta, e quando ele levanta, ele começa a andar pelo terraço do palácio. E quando ele começa a andar, ele avista uma mulher. E quando ele avista uma mulher, ele deseja aquela mulher. E aquela mulher não era a mulher dele, então ele manda trazer aquela mulher. Aquela mulher tinha acabado de se purificar do teu período menstrual. Ele se relaciona com aquela mulher, ele coabita com aquela mulher, ele engravida aquela mulher. Ao engravidar aquela mulher, ele manda ela para casa e ele manda uma carta pedindo para que enviem o marido da mulher para ele, Urias. Tragam-me Urias. Urias chega até ele. Davi fala para ele assim: entre, beba comigo. Ele embriagou Urias. Ele deixou Urias bêbado e falou assim: Urias, vai para casa, deita com a tua mulher. A Bíblia vai dizer que ele dormiu para fora. Urias dormiu para fora, não teve coragem de entrar dentro da casa dele para dormir com a mulher dele. Quando Davi soube disso, manda chamar ele no dia seguinte e fala: por que você não dormiu com a tua mulher? Sabe qual é a resposta de Urias? Ele vai dizer assim: meu senhor, eu aprendi contigo quando estávamos na caverna, que quando estamos em guerra não devemos tocar em mulher nenhuma. Eu aprendi contigo que enquanto os nossos companheiros estiverem na guerra, eu não posso me permitir dormir numa cama confortável. Eu aprendi contigo, Davi. Você é meu maior exemplo, você é minha maior inspiração, Davi. Você acha mesmo que eu ia trair você? Irmão, palavras como essas matam o coração. Sabe o que Davi fez? Escreveu uma carta colocando assim: matem Urias. Entregou na mão dele. Ele foi tão leal que ele não abriu a carta no meio do caminho para ler. Entregou a carta e morreu. Sabe por quê? Porque alguém decidiu dormir até mais tarde. E se eu falar para você que é pecado dormir até mais tarde, você vai falar que eu sou louco. Vai me chamar de tóxico. Vai fazer um vídeo na internet, vai me difamar. A pergunta é: até quando você vai continuar dormindo naquilo que Deus chamou você para fazer? É legítimo, mas não é a vontade de Deus. É bonito, mas não é o que Deus te chamou para fazer. Um dia ele chega até Pedro e fala assim: vamos, vigiem comigo pelo menos 1 hora. Jesus está orando. Quando ele se levanta, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, você está dormindo? Você não conseguiu vigiar comigo nem por 1 hora. Aprenda uma coisa: a queda de Pedro não foi diante da fogueira. A queda de Pedro foi quando dormiu no jardim. Tem gente caindo porque está dormindo no chamado que Deus levantou você para viver. A queda não é na fogueira. Não é o dia mau que derruba você, irmão. É o dia bom que você está distraído, dormindo, relaxando, achando que está tudo tranquilo. Muitos de nós estamos distraídos com desculpas legítimas. E eu falo sem medo de errar: vai ser difícil demais confrontar você no olho a olho, porque você tem muito argumento, você é muito inteligente. A nossa geração é a geração que tem mais dinheiro até agora. É a geração mais inteligente. É a geração que o diabo assumiu a mentalidade e tem pervertido a nossa cabeça, trazendo para nós: tá tudo bem na igreja, tá tudo bem dar seu dízimo, tá tudo bem levantar as mãos, tá tudo bem adorar, mas não se envolva, não participe,
Porque se você se envolver, você vai ser igual o seu avô, que dedicou a vida inteira para a igreja, construiu a igreja. O seu avô, ele ajudou a carregar cimento, ele fez toda a igreja, minha filha. E sabe o que aconteceu com o seu avô? Depois que a igreja cresceu e prosperou, deram um pé no seu avô e mandaram o seu avô embora. E até hoje o seu avô é frustrado. Então nunca participe de uma obra na igreja, porque a igreja vai abandonar você. Aconteceu isso com o avô? Provavelmente sim. O avô ficou magoado? Provavelmente sim, somos seres humanos. Só tem um ponto que nós não entendemos da palavra: tudo quanto fizeres, fazei para a glória de Deus. Não façam para homens, não façam para pessoas. Quando servirem o Senhor, saibam que é a Ele que você está servindo. Nós não fazemos para ser aceitos, nós não fazemos para ser amados, nós não fazemos esperando reconhecimento, nós não fazemos em busca de aplausos, nós fazemos porque amamos, e porque amamos continuamos servindo, mesmo na calamidade, mesmo sendo açoitados, mesmo sofrendo naufrágio, mesmo passando por dores. Eu não paro, eu não largo, eu continuo. A distração me faz tirar os olhos daquilo que Cristo tem para mim, e de repente eu começo a afundar. Jesus estava andando sobre as águas. Pedro falou: se for o Senhor mesmo, manda eu ir aí. A resposta do Senhor falou: vem. Pedro começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus, mas o vento forte, a tempestade, distraiu. A Bíblia vai dizer: e reparando no vento, reparando na tempestade, ele afundou. Sabe qual é o problema nosso? É que nós paramos de olhar para Jesus e começamos a reparar nas circunstâncias ao redor. Estamos reparando na vida dos outros, na roupa dos outros, no jeito que as pessoas se comportam. Estamos reparando em todo mundo e esquecemos de focar naquilo que Cristo liberou sobre nós. Tem muita gente afundando. Tem muita gente longe daquilo que Deus chamou você para viver, meu irmão. A palavra para você nessa manhã é: desperta, ó tu que dormes. Porque existe um reino, irmão. A mesa já está pronta, já está tudo preparado. O Senhor está convidando você: filho, vem e participe daquilo que eu tenho para a tua vida. Essa manhã é uma manhã de renúncia, porque nem tudo que está dando certo é a vontade de Deus. E tem coisas que ainda não estão dando certo na tua vida, porque você está indo na contramão daquilo que Deus tem para você. A tempestade só parou quando Jonas foi lançado do barco. Aí a tempestade para. Tem tempestades que você está vivendo e está gerando tempestade na vida de quem está próximo de você, porque você está longe do chamado de Deus para a tua vida. Para de fugir daquilo que Deus tem para você. Nós vamos começar agora como Igreja Freedom. Terça-feira vai ter a Terça Hope. Está na tua mão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou trabalhar, eu vou me levantar, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou fazer. Porque foi para esse tempo que o Senhor preparou esse momento para mim. Eu me lembro quando eu estava na minha antiga igreja, e lá tinha um culto chamado Tarde da Bênção. Quem já foi numa Tarde da Bênção? Eita glória, aleluia. Irmão, dava 3 senhoras na igreja. E o pastor falou assim: assume a Tarde da Bênção. Eu falei: amém, pastor. E eu lembro que eu ia antes, com tudo desligado, e eu pregava sem o microfone, sozinho. E eu ficava fazendo assim, ó. Aí eu vou falar assim: aleluia. Aí eu falei: não ficou bom não. Aí eu falava: aleluia. Oh meu Deus do céu. E eu ficava pregando para ninguém. E aí eu fazia assim, ó: aplauda o Senhor, igreja. E aí a igreja não tinha ninguém. E eu falava assim: glória a Deus, se é para Jesus. E eu ficava lá pregando sozinho. Eu não sabia que eu estava lançando sementes para aquilo que Deus queria fazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Alguns aqui, Deus te chamou para impactar a terra através do Evangelho. Outros, Deus chamou para prosperar como nunca, para poder sustentar aquilo que o impacto vai ser gerado. A outros Deus chamou para abraçar, amar e ficar no bastidores. A outros Deus chamou para cuidar dos filhos dentro de casa, cuidar das crianças, porque você está cuidando do futuro profeta, da futura voz dessa geração. A outros Deus chamou para poder recepcionar lá no estacionamento. Pastor, qual é melhor? Não tem melhor, só tem aquele que está no centro da vontade de Deus. E aquele que está no centro da vontade de Deus, esse sim sentou na mesa e entendeu o propósito. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você. Eu não sei se você consegue compreender, mas eu quero falar um último texto, que é o texto que
eu espero que o Senhor fale com você através dele. Em Atos, o apóstolo Paulo estava pregando dentro de uma casa, no andar superior, e um jovem chamado Eutico estava sentado na janela. Paulo, por se prolongar na sua pregação, e o horário já ter passado da pregação, a Bíblia vai dizer que o Eutico, o jovem Eutico, ele adormeceu, ele dormiu. E quando adormeceu, a Bíblia vai dizer que ele caiu da janela e ele morreu. A Bíblia vai dizer que Paulo desce rapidamente, corre até o jovem e abraça o jovem. E quando ele abraça o jovem, ele diz: se acalme, ele não está morto, ele está vivo. Existem situações que a palavra a qual nós pregamos aqui do altar pode ser que não consiga ressuscitar pessoas, mas o abraço que você carrega pode ser que ressuscite pessoas que nós nunca imaginávamos que iriam ressuscitar, mas através de você vai ressuscitar. Deus chamou você para abraçar essa cidade. Deus chamou você para abraçar a Americana. Deus chamou você para poder ir na casa de pessoas que provavelmente já estão mortas há muito tempo e morreram ouvindo o Evangelho, morreram e caíram e adormeceram dentro de uma igreja. E o que ela precisa hoje não é de uma pregação impactante, não é de uma oração poderosa, não é de algo que você vá falar. Ela só precisa de um abraço seu. Deus está despertando um desejo violento dentro do teu coração de amor por pessoas. Isaías capítulo 6. No dia em que o rei morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ao seu redor haviam anjos que com 2 asas voavam, com outras 2 asas cobriam seus pés, com outras 2 asas cobriam a sua face, e declaravam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quando eu vi aquilo, eu gritei: Senhor, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E de repente ele ouviu uma voz dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, faz o que quiser de mim, tira tudo o que quiser, arranca o que tiver que arrancar. A única coisa que eu quero é viver no centro da vontade do Senhor. Que não viva mais eu, mas que seja o Senhor em mim. Porque quando chegar nas comportas do céu, aquilo que eu quero ouvir é: servo bom e fiel. Irmão, não é o quanto de dinheiro você vai ganhar, não é o quanto de viagens você vai fazer, não é quantos carros você vai ter na garagem, não é quantas casas e terrenos você vai comprar. Nada disso é pecado, tudo isso é legítimo. E se Deus tem para você, que Deus abençoe sua vida. Mas não é isso que move o nosso coração. A única coisa que move o nosso coração é a mensagem que nós não ouvimos há muito tempo, e por isso estamos assim. O que move o nosso coração é: só em Cristo Jesus há salvação. Só Ele pode mudar a história, só Ele preenche o vazio, só Ele transforma caráter, só Ele muda gerações e gerações, só Ele pega alguém que não era nada e faz se tornar alguém. Só Ele tem poder para mudar realidade nessa casa. Só Ele muda a Americana, só Ele toca na política, só Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Se você entende nessa manhã que o Senhor, Ele está tirando você de um período de distração, Ele está falando assim: filha, a mesa daquilo que você pediu está preparada faz tempo. Lá em 2019, quando você pediu a sua família, eu já te entreguei. Mas você se distraiu. Lembra em 2018, quando eu falei para você que te usaria? Eu ainda tenho poder para fazer. Eu vejo pessoas com dom de cura. Eu vejo pessoas que Deus está restaurando aquilo que parecia que estava perdido.
Eu vejo pessoas aqui voltando a enxergar o mundo espiritual como nunca antes. Deus está dando discernimento de espírito para você. Deus está dizendo, tudo aquilo que tem na mesa pertence a você. Você senta aí no fundo, no meio, aqui na frente da igreja e fica pensando, quando vai ser eu? Quando Deus vai me usar? Deus está dizendo, já era para ter começado há muito tempo, mas hoje eu estou te trazendo de volta para aquilo que é o centro da minha vontade. Não tem certo, não tem errado. Tem aqueles que estão longe do centro da vontade de Deus. A pergunta é: onde estão aqueles que vão dizer, eis-me aqui, Senhor, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo. Eu já não me importo mais com a minha vida, eu já não me importo mais com as minhas vontades. Mas quem vai me sustentar? Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Cuide das coisas de Deus. Deus vai cuidar de você, só não se distraia. Não, pastor, mas eu preciso fazer. Deus pediu? Se Ele não pediu, fique tranquilo, porque Ele vai cuidar. Mas se Deus pediu, vá com toda a tua força, dizendo, todo o recurso que Deus colocar na minha mão vai ser para investir no corpo. Jesus não tem problema com a riqueza, Jesus não tem problema com recurso. Jesus tem problema com aqueles que estão disfuncionais daquilo que Ele chamou para viver, só isso. Nem todo mundo aqui vai ser pastor, nem todo mundo também vai ser empresário. Deus tem uma porção para cada um. Para de reparar na porção do outro e comece a perguntar sobre a sua hoje. Comece a falar com Deus hoje, Senhor, o que o Senhor tem para mim. E eu quero falar para você que se você entender o que Deus tem para a sua vida hoje, Deus vai fazer em dias aquilo que demoraria anos para acontecer na tua história. Deus vai acelerar o tempo. 2026 é um ano profético sobre a tua vida. 2026 é um ano a qual Deus está falando com você, culto após culto. Está na hora de você entender aquilo que Deus quer fazer. 2026 Deus está fazendo uma pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se você entende que o Espírito Santo de Deus está chamando você, e se você quer falar assim, Pai, usa-me, eu estou disposto a renunciar tudo eu entrego a Ti. O altar significa lugar de sacrifício. Altar significa lugar de entrega. É por isso que Paulo vai dizer: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Porque quando você decide sair do seu lugar e vir para o altar, você está vindo como um sacrifício vivo, você não está vindo como um sacrifício morto. Deus não quer sacrifícios mortos, Deus quer pessoas conscientes do que estão fazendo. Pode ser que você não derrame uma lágrima no altar, mas você vai falar assim: cara, eu entendi hoje, a mensagem é para mim. Faz 3 anos que eu estou tentando fazer algo e Deus está dizendo não. Mas em um dia, posicionado naquilo que Deus tem para você, a sua vida vai começar a acelerar como nunca antes. Faz 10 anos que você está tentando fazer as coisas do seu jeito e nunca deu certo. Mas um dia, fazendo as coisas do jeito dele, Deus gera uma aceleração que você nunca viveu na vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia vai dizer, e eu já falei isso aqui com vocês, que quando Deus chamou Noé, ele tinha 500 anos. A Bíblia vai dizer que choveu quando Noé tinha 600 anos. Levou 100 anos para Noé construir uma arca. Deus não precisava de 100 anos para construir uma arca, mas Deus levou 100 anos para construir Noé. Deus poderia construir a arca em um dia, sim ou não? Deus poderia construir em 2 dias, sim ou não? Mas tem coisas que Deus ainda não derramou na tua vida, porque Deus está tentando construir você. Deus está tentando mudar você. Deus está tentando acordar você. Deus está tentando despertar você. E na hora que você acordar, Deus começa a acelerar. Aonde estão aqueles que estão dizendo: eu aceito o teu chamado, eu aceito o ministério, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.